Então, sejam todos bem-vindos. Vamos começar com essa parceria. A Vivian vai fazer a leitura da página e a Tuane vai fazer a prece. Pode começar. Pai Celestial, e nessa noite, aqui reunidos, estejamos todos em plena união, em plena, aqui no estudo, que hoje estaremos começando um novo livro, Os Mensageiros, que junto com todos os seus companheiros, nos tragam força, energia e sabedoria para esse estudo. Que todos consigam absorver e entender todo esse novo conhecimento que assim estará trazendo para nós. Que assim seja. Amém. Assim seja. Dons. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade. Faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que, na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência por intermédio dos professores humanos. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater a porta para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram conhecimento em nome do Senhor, por meio das obras e das palavras edificantes. Espera o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Aqui, né, Emmanuel fala para gente que, da mesma forma, né, que os bens materiais também não são nossos, são empréstimos de Deus, os nossos dons também procedem dele, né? Ele fala, as qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente, né? Então, a gente está com a porta ali e a gente tem que se esforçar, né? E aí ele vai dando exemplos, né? Se você quer o dom da virtude, aprende a ter disciplina. Quer falar com acerto, aprende a calar no momento oportuno. Quer curar alguém, aprende a olhar para o doente, né? Tudo devagar, tudo no seu tempo. Ninguém vai chegar no fim da caminhada, no fim da escada, sem passar pelos degraus que a gente precisa, né? Sem se esforçar, sem merecer. Então, tudo a gente tem que ir trabalhando para conseguir. E tudo de uma forma lenta, né? Num processo. Nada vai vir se a gente não se esforçar, se a gente não se, se, se policiar para fazer o que a gente precisa, né? Ele fala que o homem é filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência por intermédio dos professores humanos, né? Então, ao longo da vida, a gente vai aprendendo, né, que é uma escola, a gente vai se esforçando, tirando as lições do que a gente passa, do que a gente vive e tentando seguir o exemplo de Jesus, né, para a gente realmente conseguir ter esses dons que, afinal, também provém todos de Deus, né?
Então, é muito bem, é isso mesmo, mas aí é só para que a gente possa reforçar o que significa bate, a porta se abrirá. Então, primeiro, a gente precisa buscar realmente, né? E aí ele dá os caminhos para a busca. Então, queres o dom de curar? Primeiro, se interessa pela saúde dos pacientes, por ajudá-los, ou seja, começa a desenvolver o amor pelos enfermos e pode ser que você venha a ter uma mediunidade de cura. E aí ele vai falando tudo, né? Ou seja, nada, como a Vivian falou, nada virá de mão beijada, sem que nós construamos, que a gente tem achando que Deus vai nos conceder isso ou aquilo, é o famoso pozinho mágico, né, da fadinha, pirim, plim, plim, daquele pozinho, e aí a gente consegue as coisas de uma maneira fantástica, mas isso é só no conto de fadas, porque na vida, todos os nossos dons, eles provêm de Deus, mas exigem de nós uma construção, exigem de nós uma atitude realmente de bate a porta, procura É, por isso. ajuda-te que o céu te ajudará também, né? É exatamente, é a mesma coisa. É fase de ti, ele usa aqui o termo fase de ti, que o Deus, ou seja, faz o que te compete, que é seu, a sua responsabilidade. E a nossa tendência, a página da tarde, foi mais ou menos isso. A tendência é que a gente quer tudo prontinho, de mãos beijadas, num passe de mágica, sem que a gente trabalhe pela construção dos valores, né? Esse que é o problema. E nem Mas tudo não que a gente vai conseguir com o nosso esforço é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa, né? Às vezes a gente faz as coisas tentando ir por um caminho, achando que a gente vai chegar num resultado final, na verdade é o outro, mas assim, na sabedoria de Deus, aquilo era o melhor pra gente. Às vezes a gente até fica assim, ah, poxa, eu fiz isso, fiz aquilo, me esforcei e não consegui. Na verdade, não é isso, né? A gente segue o que realmente precisa, consegue o que realmente vai ser útil pra gente e benéfico, né? a gente vê, por exemplo, no caso do Chico Xavier, né, Vivian? Ele ensinava o trabalho para todo mundo. Ele era auxiliar de datilógrafo. Ele ensinava o trabalho para todo mundo. Ele concorreu várias vezes à vaga que tinha lá no escritório da Fazenda Modelo, que era um cargo acima. E ele não passava. E a gente sabe, gente, o português dele é corretíssimo, a gente vê as obras, a gente vê a maneira dele falar, a gente vê a facilidade, né, a inteligência desse espírito. Aí Emmanuel falou assim: não adianta tentar, porque você não vai passar. Ou seja, você precisa dar o testemunho de viver com o mínimo, para não ter aquela coisa assim, da facilidade, de tudo. Então, ele precisava viver com o salário mínimo que eles tinham lá, quer dizer, naquelas funções do escritório, e morreu com essa função, né? Ele foi aposentado com essa função e nunca teve promoção. Aí a E no gente, fundo ele exerceu os dons dele, ele conseguiu, né, é, aprimorar isso daí com toda dificuldade. é, e a gente, aí você diz, mas a espiritualidade ele ajuda tanta gente, a espiritualidade vai olhar isso e vai dar né? Vai dar um prêmio, ele merece. Mas ele precisava, algo muito maior, ele precisava testemunhar o desprendimento aos valores, ele precisava testemunhar a renúncia, o sacrifício, ele que, né, educou, eram 10 irmãos, não sei quantos sobrinhos que ficaram por conta dele, né? Quando o irmão falece, a cunhada vai para o hospício com problemas, e aí ele fica, inclusive, com um sobrinho tetraplégico, e esse menino vai, ele vive acho que até os 12, 13 anos, e ele que cuidava, né? Ele que trazia, ele que cuidava, ele que higienizava, ele que fazia tudo. Então, a gente fica querendo facilidades, né? A verdade é essa. Todos nós queremos, né? Se puder, a gente quer. Bom, alguém mais quer falar alguma coisa dessa página? Tânia chegou agora, Thelma também, Thelma não, Fernanda.
mas se quiserem colocar alguma coisa, e só lembrar que tudo provém de Deus. Emmanuel, Paulo de Tarso fala a mesma coisa, até os títulos que a gente dispõe, então, de você ser advogada, outra é médica, outra é isso, aí a gente não, a gente se orgulha para dizer assim, foi com meu esforço, mas foi com o seu esforço e com a permissão de Deus, porque senão, e porque muitas vezes era o teu papel, era a tua missão, era o teu trabalho ali que tinha que ser desenrolado. Então, a gente tem que ter essa humildade de entender que, olha, estamos onde estamos porque, né, quando a gente segue, os, digamos assim, as orientações, o sentimento, o coração, às vezes a gente quer chutar o balde e fica escolhendo, fica insistindo para ir para caminhos que se fecham e a gente insiste, insiste e não dá porque não é para ir por lá. Então, nós vamos começar os mensageiros. Quem é que está com o livro? Quer ler um pouco? Muito bem, Tânia. Mas você gostaria de ler um pouco? Ou prefere não? Não? Tá bom, tá ótimo. Ignorar, quer ler um pouquinho? Não, então vou pedir ao seu Beto aqui para começar a leitura do prefácio. Não quero, não. Não, de Norá não quer. Ela tá, as mãos dela estão. Vai Ela ler? disse que é assim. Então tá. É, Os Mensageiros. Lendo este livro, que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão com os velhos conceitos da filosofia, que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. Forçoso a reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento no outro campo vibratório. Ninguém pode trair as leis evolutivas. Se um chimpanzé guindado a um palácio encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos de fase evolucionária, quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar ante o senso dos semelhantes. Daria notícias de uma vida animal aperfeiçoada e talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição estivesse justamente na ausência da razão. Na auréola da razão. Na auréola. Justamente na auréola da razão que envolve o espírito humano. Quanto às formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível. Os pelos rústicos encontram sucessão nas casimiras e sedas modernas. A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece estabilidade à moradia do homem. A furna ter-se-ia transformado na edificação de pedra. O prado verde liga-se ao jardim civilizado. A continuação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos.
a lei da herança contínua com ligeiras Que bom. modificações. A nutrição demonstra os mesmos trâmites, os mesmos trâmites. A união de família consanguínea revela os mesmos traços fortes. O chimpanzé, desse modo, somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão. Vamos dar uma Pode, paradinha aí? pode falar, Pepita, porque só é mais para você falar. Bom, então aqui ele vai fazer uma comparação, ele vai dizer que o fato de nós desencarnarmos não significa que seremos promovidos a uma condição de superioridade que não construímos, não é aquilo da página inicial, não construímos. Aí ele vai dizer que o simples fato de desencarnar não vai nos promover a nenhuma condição que não tenha sido edificada por nós mesmos. E aí ele vai fazer essa comparação do chimpanzé conosco. Então ele vai dizer que se esse, né, animal, né, esse macacóide, se ele fosse para um palácio, ele viria tudo, digamos assim, mais elaborado. Então, ele vai dizer: olha, a toca, a furna foi substituída pela construção de pedra. Enquanto o macaco ele se revestia de pelos para se proteger, aí os homens que ele encontrasse nesse palácio estariam vestidos com casimiras ou outros tecidos finos ou caros. E aí ele vai dizer que, olha, assim como ele tem um vínculo forte, a gente vai ver isso em muitas. Já passaram vários documentários sobre os chimpanzés, dos bebês que têm ciúme um dos outros, de como eles ficam ligados à mãe, de como é forte essa ligação, e alguns que, uma vez retirados do convívio materno, eles passam a ter problemas de desenvolvimento muito sérios e graves. Então, ele vai dizer que ele também, se ele saísse do mundo dele, animal, para entrar num palácio, ou seja, povoado por homens civilizados, ele também iria encontrar os elos da família consanguínea, a importância É muita verdade. de todas essas construções, mas isso continuaria. O ser humano continua assim como ele, só que numa dimensão mais aperfeiçoada, numa dimensão mais elevada e mais purificada. E aí ele vai dizer que ele, na realidade, ele só teria dificuldades, encontraria dificuldades para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão. Então, nessa parte, ele não tem essas aquisições, ele não tem, então ele vai estranhar, porque ele não vai saber lidar com isso. A mesma coisa. Aí a gente recapitula um André Luiz chegando em nosso lar, e aí a gente vê todo assim o estranhamento dele com a composição das famílias, de maneira às vezes diferente. A gente vai ver da maneira, ele vai falar da responsabilidade, dos bônus horas, enfim, da música mais elevada, da, da sinceridade das relações afetivas. Tudo isso a gente viu em nosso lar. Essa diferença, que aliás nosso lar é essa introdução ao mundo espiritual. E aí muitos de nós assim estranhamos alguns conceitos. Por quê? Porque lá o que predomina realmente é a lei do amor, é a lei da justiça e da fraternidade. E aí a gente vai ver a seriedade. O André Luiz queria trabalhar como médico, sonhava com isso, mas ele ainda não tinha. Ele tinha sido um excelente médico na Terra, coisa e tal,
mas ele não tinha aprendido ainda a fazer uma leitura da alma humana. Então, ele diz: olha, a medicina lá, ela vai auscultar a alma humana e ela vai perceber a origem dos problemas em função dos nossos complexos, dos nossos traumas, dos nossos, muitas vezes, compromissos em ações delituosas. E aí ele viu que ele não estava preparado, né? É o caso do Gipazé, que precisa evoluir para entender. Então, até aí, eu entendi isso, essa comparação que ele vai fazer para que a gente comece a se preparar se a gente quiser, digamos assim, chegar à espiritualidade em condições melhores, em condições assim, a gente se equipar. Por exemplo, se eu estiver aqui para o Canadá, visitar a Tuane, com a minha roupinha só de verão, eu vou chegar lá, vou ter problema, vou ficar congelada. Então, para que a gente não chegue lá e fique totalmente, meu Deus do céu, o que faço aqui agora? A gente tem que começar a equipar a nossa maleta, né, com os sentimentos, tirar o lixo que não serve e começar a, digamos, desenvolver aquilo que é bom. Alguém gostaria de tecer mais um comentário até aqui? Não? Ninguém? Então, vou pedir ao Beto para continuar a leitura. Pode continuar, Beto. Em vista disso, não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens do teor das que André Luiz endereça aos estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmos. O homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas à espera de acontecimentos espetaculares. Esquece de que a natureza não se perturba para satisfazer a pontos de vista da criatura. A morte física não é salto do desequilíbrio, é passo da evolução, simplesmente. A maneira do macaco, que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, o homem que, após a morte física, mereceu o ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Naturalmente, grande número de problemas referentes à espiritualidade superior aí espera a criatura, desafiando-lhe o conhecimento para a ascensão sublime aos domínios iluminados da vida. O progresso não sofre estacionamento e a alma caminha incessantemente, atraída pela luz imortal. No entanto, o que nos leva a agrafar este prefácio singelo não é a conclusão filosófica, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo nos dias que correm. Felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus. Então, quer comentar? Não pode comentar. Fernanda quer ajudar seu pai, comentar para ele? Qualquer um que queira, Ou qualquer outra pessoa, né? de boa vontade. Na verdade, acho que ele coloca que continua aquilo que você já tinha falado, né? Travou aqui. Ó. Foi. Continua aquilo que você já tinha falado, que na verdade a vida espiritual é só uma continuação, né, desse processo evolutivo, né? E para a gente não estranhar, né, as mensagens, o teor das mensagens do André Luiz, né, que visa justamente nos auxiliar nessa construção espiritual, né, e que naturalmente existe grande número de problemas referentes à espiritualidade superior, aí espera a criatura, né? Que a gente vai chegar lá, mas vamos continuar tendo que ajustar os nossos sentimentos, ajustar as nossas prioridades, né? Modificar a nossa maneira de ver as coisas, né?
para que sigamos nesse caminho de progresso, né? Porque ele fala, o progresso não sofre estacionamento e a alma caminha atraída pela luz imortal. Então, assim, não podemos ficar estagnados, né? A gente está sempre num movimento em direção a essa evolução e em direção à luz. E aí ele coloca que o que ele vem colocar ali no prefácio é evidenciar, né, a oportunidade de trabalho, né, como realmente uma dádiva, né, a santa oportunidade de trabalho. Então, que acho que esse livro de Mensageiros, ele mostra justamente isso, ele vem mostrar o trabalho, né, desses espíritos, e muitas vezes, né, a maneira como a gente falha nesse trabalho, né, os tropeços que a gente causa, mas que cada oportunidade dessa é realmente uma dádiva, uma oportunidade de progresso, né? E aí ele coloca: felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na Terra. na terra, consoante a vontade de Deus. E hoje à tarde a gente estava estudando exatamente sobre essa questão, porque é impressionante como a gente fica assim, fulano é que tem vida Da boa, primeira lição, o a primeira lição também fala sobre isso. Fulano é que tem vida boa. O cargo dele, ele que está bem. Aí a gente fica sempre apontando para a vida do outro, aquela tal história que a grama do vizinho é sempre mais verde, a gente fica sempre querendo estar onde não estamos. E aí ele vai dizer que felizes de nós quando a gente entende qual é o nosso lugar, Serviço. o que o Senhor espera de nós, o que eu tenho que aprender naquela encarnação. Porque às vezes eu tenho uma amiga que ela adora fazer isso, mas ela vive mudando. Fazer isso, fazer aquilo outro, que eu adoro isso, adoro aquilo. Aí, uma vez eu conversei com ela, falei, olha, eu também adoro um montão de coisas. Naquela época, meus filhos eram menores, eu falei assim, mas hoje eu entendo que eu preciso, a minha missão fundamental é ser dona de casa, e às vezes ir dormir tarde da noite, chegar do trabalho, porque eu trabalhava fora com 5 crianças, às vezes ia para a cozinha sempre correndo, aquela coisa toda, enfim. Mas aí, é claro que não dava tempo de ficar fazendo pós-graduação, fazendo isso, fazendo aquilo, e eu adorava estudar. Mas não era meu papel ali, né? Essa encarnação, eu acho que eu tinha que vir assim para, sabe, trabalhar mesmo para desenvolver outros valores, outros sentimentos que a maternidade nos propicia, que o sacrifício que a maternidade, né, quem tem vários filhos sabe que não é fácil. Aí vai dizer assim, não, porque no tempo da minha mãe era diferente. Sempre serão crianças, sempre darão trabalho, ficarão doentes, né? Gente aqui, meu marido está aqui, gente, quando eles começavam a ficar doentes, eles eram assim, o espaço entre eles de nascimento era muito apertado. E aí os 3 últimos eram assim, os 2 gêmeos e o outro anterior tinha 1 ano e Um ano e 8 meses. 5 meses. 1 ano e 5 meses, quando os gêmeos nasceram. Então, eu fiquei com 3 bebês e mais 2 que eram pequenos. Então, quando ficava doente, essas doenças contagiosas, gente, eu dizia assim, mas por que que não pega tudo de uma vez? Porque na hora que um estava melhorando, o outro estava inoculando, estava começando, e aí, às vezes, aquele processo durava mais de um mês e você sem dormir, igual um zumbi. Eu me lembro que uma vez eu falei, meu Deus, consegui dormir. Eu agradeci tanto, porque aquela noite eu tinha dormido a noite toda, depois de um mês assim, muito, muito tumultuado. Então, a gente tem que aprender, aprende muito. Eu acho que como mãe a gente vai aprender, sacrifício, doação, renúncia. Eu acho que a gente só aprende mesmo sendo mãe, porque a gente diz assim, mas eu tenho meu sobrinho, mas sobrinho não é a mãe é que cuida, a responsabilidade é da mãe, Mas é não o é? pai, né? É o pai, né? Mas eu digo assim, a gente encarar. Então, às vezes
a gente não está fazendo o que a gente gostaria. Mas, às vezes, aquilo que a gente gostaria já foi motivo de queda em outras etapas. E aí, agora, a gente tem que aprender a desenvolver valores que nos faltam. Então, humildade, gente, que coisa difícil de adquirir. Como é que a pessoa vai adquirir humildade se ela não tem, numa posição de relevo em que ela é estrela, em que ela é adulada por um monte de gente? Como é que ela vai adquirir humildade nessa condição? Não vai. Como é que a pessoa vai adquirir essa humildade numa posição de relevância, de comando, onde é obedecido por todo mundo? Normalmente, essa condição vai desenvolver o autoritarismo. E se você já é autoritário, agradece a Deus que você não é chefe, agradece que você tem que obedecer, que é mais importante. E a gente tem uma dificuldade enorme de entender isso. O que é que eu preciso desenvolver nessa etapa? O que é que eu preciso aprender? O que está me faltando? O que é que é assim, meu ponto, minha prioridade? E normalmente não é o que a gente gosta, porque o que a gente gosta é fácil, não é? O que, o que foi motivo de queda para a gente, os padrões equivocados, eles vão nos levar novamente à queda, se a gente, né? Enfim. Alguém gostaria de tecer mais algum comentário sobre isso? Jefferson, Carolina? Não? Então, quem quer ler, quer ler um pouquinho? Jefferson, Carolina, querem ler? Eu leio. E a Carolina comenta, já sei. É a nossa cor. Nós dois comentamos. O Espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente, mas, muito mais do que isso, revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesmo e pelo autoaperfeiçoamento. Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. E quem é observado no nobre serviço de um aniceto reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é obra mecânica, enquadrada em princípios de menor esforço. Claro, portanto, que, para recebê-la, não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva. Abandonado envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Entregamos, pois, ao leitor amigo as novas páginas de André Luiz, satisfeitos por cumprir um dever. Constituem o relatório incompleto de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem junto aos homens, e, acima de tudo, mostram a figura de um emissário consciente e benfeitor generoso em Aniceto, destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço dos que se consagram a atividades nobres da fé. Se Quer preocupa, comentar, Jefferson? Senão vai ficar muita coisa para depois você comentar. porque eu achei bem complicado. Eu acho que é que ele fala que não é só a ciência que está à nossa disposição, a ciência humana mesmo, né? Que são poucos que realmente fazem um trabalho dentro dessa área de forma correta. E aí, tá, peraí. E que, além disso, cada um tem que tomar a sua responsabilidade de assumir a sua própria evolução, né? Pelo esforço Pelo interior, autoaperfeiçoamento. pela disciplina de si mesmo e pelo autoaperfeiçoamento. Aí no segundo, ah, quando ele fala, não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade, eu É acho importante.
Foi no sentido de que para quem quer evoluir e ser melhor, não falta espaço. Depende só de você se dispor como é que eu- e Ajuda, assim, E fazer o que você você tem terá o gostasse de amparo coisa. divino. terá ajuda divina, né? Agora, Caiu, a internet caiu. Caiu a minha ou a de vocês? Não sei. Voltou. Ou não? acho que não. Nós estamos te vendo e te ouvindo. Amor, muito ruim. Bom, Acho que ele não está vendo, gente. então, Tá normal? nós estamos te Pronto. ouvindo. Nós estamos te vendo e ouvindo. Agora parou. Está congelado aí. Congelou lá. Gente, então, na realidade, o que ele estava nesse pedaço é muito importante quando ele diz que não falta o amparo divino a todo cristão, a todo ser de boa vontade que queira fazer o bem. Sempre terá esse amparo divino. Eu acho que nós é que estamos com a internet, Beto, somos nós. Nós. Não? Não é você, não. Tá. Então, ele vai falar exatamente, ele vai falar de Aniceto. Aniceto, ele vai ser o mentor deste livro todo, vai ser aquele orientador espiritual que vai orientar o André Luiz e mais a equipe que vai com ele. E aí ele vai mostrar nesse livro como é difícil para a espiritualidade nos ajudar. Aí você vai dizer, mas como? A gente vive pedindo, eu peço a Deus para me ajudar, mas a gente abre espaço para eles atuarem. A gente tem aquele momento em que a gente para refletir, para poder captar as sugestões que eles nos tentam passar, para eles, às vezes, nos darem um passe. Não preciso obrigatoriamente ter uma pessoa encarnada para me dar um passe. A espiritualidade, ela pode também me envolver em energias, mas se eu estiver, por exemplo, o dia todo ouvindo umas músicas agitadas, ou ouvindo noticiário, né, colado na televisão, ouvindo um noticiário atrás do outro, gente, como é que a espiritualidade vai atuar? Então, ele vai mostrar como é difícil eles nos auxiliarem. Então, esse trabalho, ele é bem. Aí, ele vai dizer que o livro inteiro, na realidade, vai relatar essa, essa experiência de uma semana, de uma excursão em que o Aniceto, mais o André e o Vicente, eles vêm, mas acho que vêm outros, né? Vêm com eles para a Terra para poder ajudar. E aí a gente vai ter uma ideia de ver quanto é difícil. Fernanda, quer terminar aqui? Acho que vai dar para terminar. Posso terminar? Também, quando ele fala da outra vez que eu li isso, eu fiquei refletindo sobre isso, né? É um livro de, sei lá, 300 páginas que faz um relatório incompleto do trabalho de uma semana. Então, assim, o quanto que a espiritualidade não trabalha, né? Incessantemente assim tentando, né, auxiliar, tentando impedir, né, quedas maiores, né, tentando nos fortalecer, nos incentivar, mas assim, né, porque assim, se a gente fosse descrever o nosso trabalho de uma semana, acho que bastaria no máximo umas 10 páginas, nem isso, né? Agora, 300 páginas para descrever, assim, Incompletamente. precariamente, né, o trabalho de uma equipe durante uma semana. Então, assim, para a gente ficar, para a gente ter uma noção, mais ou menos, né, uma noção também incompleta da grandeza, né, do trabalho da espiritualidade o tempo todo, né, o tempo todo. E aí que ele fala, que eu achei também interessante, né, que ele coloca ali, né, que isso aqui, né,
que o espiritismo cristão não é para que a gente fique mais sábio, não é para que a gente simplesmente entenda melhor, né, a natureza ou como as coisas funcionam. Ele tem que servir de alavanca de renovação, né, de cada consciência, e ele tem que nos impulsionar para frente, né? E aí ele fala aqui, através do esforço interior pela disciplina. Então, assim, que para mim é uma coisa assim ainda muito difícil essa questão da disciplina, né? E realmente que demanda, né, para aquelas pessoas que não a têm, um esforço muito grande, né, uma determinação muito grande, e que a gente lembre sempre disso, né? Se a gente está estudando a doutrina, se a gente está frequentando uma casa espírita, se a gente tem acesso a esse conhecimento, é para que de alguma forma esse conhecimento consiga transformar as nossas atitudes e os nossos sentimentos, senão ele de nada vale. Muito bem, Fernando, muito bem colocado, isso mesmo. Se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que, em espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como à esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso às fontes da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 26 de fevereiro de 1944. Aí eu acho que ele, na verdade, encerra aqui falando justamente isso, né? Reforçando isso, que o livro, né, que todo o conhecimento trazido aqui é para que a gente possa utilizá-lo na nossa transformação, para que a gente possa se entender como filho de Deus, como co-criador, como parte integrante desse universo onde é necessário que nós colaboremos, né, para que tudo funcione, onde é necessário que a gente modifique, né, as nossas atitudes, né, para que a gente consiga promover essa mudança que a gente tanto deseja, né? Então, tá aqui, que as tuas próprias realizações e te integres de fato na responsabilidade de viver diante do Senhor. Então, assim, só seremos realmente filhos de Deus, né? E só teremos acesso às fontes, né, de vida divina, né? Só receberemos esses bálsamos, né? Essa felicidade que a gente tanto busca, essa verdadeira felicidade, quando formos cumpridores dos nossos deveres, né? E caminharmos na direção do bem. Enquanto insistirmos no erro, a gente não vai conseguir encontrar, né, essa verdadeira felicidade. Muito bem, muito bem. Alguém mais gostaria de tecer algum comentário a respeito desse livro? Alguém daí de vocês já leu esse livro? Alguém já leu? Não? A Vivian já leu, né? A Fernanda já leu, Fernanda? Já, tá bom. Você Eu talvez já
Eu já estudei, mas eu não lembro se eu cheguei até o final desse livro. Mas eu já estudei na Casa Espírita, inclusive lá no Amazonas Hércules, né? Mas eu não lembro se eu cheguei até o final, mas acho que sim. Bom, eu Então, já li. Eu li, mas só serviu como para A gente está conhecer, estudando ele também, né, só para Priquita? conhecer a é, filosofia, entendeu? Conhecer a filosofia, mas longe disso que está aqui, do objetivo. então, eu acho assim, quero só preparar o pessoal, porque a estrutura dele é um pouco diferente de nosso lar. Eu digo que nosso lar é bem light, né? Ele vai falando dessas novidades que ele vai encontrar no plano espiritual, esse estranhamento do André diante das situações. Então a gente acha assim, é uma coisa assim leve, né? Ele vai narrando a sua experiência. Agora ele vai abordar temas mais, eu diria, mais profundos, mais complexos. Então ele vai fazer uma viagem essa semana. É uma semana que ele vai sair de nosso lar, do centro dos mensageiros, para vir até a Terra, atuando num núcleo espírita, que era ter um núcleo familiar, que é onde tinha atividades, e ali ele vai falar de todas as atividades que eles desenvolvem. Então, tem uns trechos assim lindíssimos, belíssimos. Tem algumas informações em que vão focar a questão do umbral das regiões infelizes, e aí a gente fica às vezes meio chocado, né? Dos espíritos que ficam lá adormecidos. Então, esse trecho, mas assim, ele passa por esses trechos, logo em seguida ele tem assim, outras experiências que são extremamente gratificantes. E é muito importante, eu acho muito importante. Ele começa abordando a questão das pessoas que se prontificam a vir para a Terra como médiums. Aí vocês vão dizer assim: ah, mas eu não sou médium, não tem nada a ver com isso. Gente, todos nós, de uma certa maneira, somos médiums, porque médium é intermediário entre um mundo e o outro. Então, a gente muitas vezes é um médium do mal. Por exemplo, se eu estiver aqui estressada e ficar tendo, digamos assim, uma discussão, ficar estressada, ficar falando palavra, com certeza naquele instrumento, naquele momento, eu serei instrumento de forças, de energias e de espíritos que vão fomentar aquela discórdia. Então, eu estou, mesmo que eu não saiba, sendo um médium ali do mal. Como também, toda vez que eu posso ter uma conversa amistosa, ajudar um amigo que está numa situação complicada, ajudá-lo a enxergar, a refletir, a encontrar uma saída, você às vezes nem sabe, mas ali você está sendo usado como um instrumento do bem para ajudar aquela pessoa. Por trás daquilo, pode ter certeza que por trás daquela conversa tem espíritos amigos seus ou da pessoa te intuindo para que você possa ser essa, esse instrumento de socorro, né? De alívio. Então, todos nós, de uma certa maneira, somos intermediários e todos nós precisamos refletir de que é que nós somos intermediários, porque todos nós oscilamos entre o bem e o mal. E todos nós temos momentos infelizes em que a nossa postura não é boa, e todos nós, em muitos momentos, graças a Deus, conseguimos ser instrumentos do bem, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não sei como é que está meu. Algum questionamento? Não? Vivian, não? Colocar nada? Jefferson, não fica assustado, Carolina, entendeu? Vai ter assim uns trechos assim que você vai, mas é importante. Não, é. Não adianta, Beto, ter estudado em 2007, no 2000 não sei quantos, se a gente não absorveu nada, não adianta, amor. Vai ler novamente, vai estudar novamente, vai ver, não adianta. Então, eu não sei
Eu não sei, então. Fernanda, você consegue cantar alguma música pra gente? Ou peço sua tia para colocar a música? Posso? Vamos ver. Não tá, né? Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Fazer silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade, surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas que ao som da confiança enfeitam teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare, aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva ou vento, os lírios douram os campos, sem falar de sua dor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer. Muito bem. Então, nós vamos fazer a prece, refletindo nesse poema da Maria Dolores, que é um cântico para nos incentivar a transformar as dores, as decepções, os espinhos em flores do nosso caminho. Que Jesus possa nos abençoar, que os bons espíritos possam amparar-nos no estudo desta nova obra de André Luiz. Que eles possam intuir-nos para que nós possamos extrair dessas páginas o máximo de aprendizado e de reflexões proveitosas. E te pedimos, Senhor, que ampares a cada um que aqui se encontra conectado neste momento de prece. Que o lar da nossa irmãzinha Tuane possa ser visitado pelos espíritos amigos, que sua família seja abençoada, que o lar da nossa irmã Tânia
igualmente que os seus familiares possam ser envolvidos nesse momento. Que todos aqueles que passam pela sua mente, Senhor, recebam as tuas bênçãos e sejam envolvidos nas vibrações amorosas deste momento. Pedimos igualmente pela nossa irmãzinha Thelma, por todos aqueles que estão vinculados ao seu campo afetivo, que onde quer que se encontrem, aqui ou na espiritualidade, sejam amparados e envolvidos. Iluminai-a, Senhor, fortalecei-lhe a caminhada. Trai-lhe paz ao coração. Pedimos igualmente, Senhor, pelo lar da nossa irmã Dinorá, pela sua família, seus filhos, sua mãe, os entes amados que já partiram. Senhor, ampara a todos. Envolve esse lar em vibrações de luz, e que esse momento possa repercutir em todos os corações. Pedimos igualmente, Senhor, pelo lar da nossa irmã Babi, pelo seu esposo, pelos seus filhos, que eles todos, Senhor, sejam envolvidos nessas vibrações, que eles também possam despertar para a necessidade de te procurar e de te buscar, Senhor. E pedimos igualmente pelo lar do Jefferson e da Maria Carolina, pelos seus familiares, por aqueles que vêm à sua mente nesse momento, para que eles também, Mestre amado, sejam amparados, sejam fortalecidos, sejam abençoados, Senhor. Pedimos pela Vivian, nossa querida amiga Vivian. Senhor, abençoa na sua tarefa, na sua missão, ilumina seus caminhos e envolve a todos aqueles que estão conectados ao seu coração e que passam pela sua mente nesse momento. Ampara a todos, Jesus, fortalece-os, ilumina-lhes os passos. Pedimos pelo lar da nossa filha, Fernanda, tão amada, Senhor, pelo nosso genro, Renato, pelas nossas netas. Senhor, abençoa-lhe o lar, fortalece e abençoa, Senhor, essas meninas que já vão manifestando seus pendores, suas habilidades. Abençoa-as, Senhor, para que elas possam sempre estar amparadas e voltadas para o bom, para o bem. Pedimos também, Senhor, pelo lar da nossa irmã Andréia, que onde quer que ela esteja, por todos aqueles que estão conectados a ela, que sejam igualmente abençoados e amparados. Pedimos pelas nossas irmãs que hoje não estão presentes, a nossa irmã Camila, a nossa irmã Joana, o nosso irmão João, a Isabela, que também, Senhor, seus lares possam ser visitados e amparados. E pedimos, Mestre, pelo nosso lar, para que possamos manter-nos firmes, atendendo ao que esperas de nós. Ajuda-nos para que possamos cumprir nossos deveres como cristãos, para que possamos empenhar-nos mais, disciplinar-nos mais. Enfim, Senhor, ajuda-nos a melhorar a todos nós. E assim, Mestre amado, pedimos por todos os espíritos que possam estar vinculados a nós, pedimos por todas as nações do planeta, agora e sempre. Eu já pedi para a Tânia. Não. Gente, eu esqueci alguém? Beta tá dizendo que eu esqueci a Tânia, mas eu acho que eu não esqueci. Eu mencionei a Tânia. Não? Isso é que eu Mencionou sim. esqueci. Esqueci? Mencionou sim. Família toda. Essa família toda.
Não, eu botei até uma Tuane. Tânia, Sim, mencionou todo. Mencionei Mencionou. todos. mencionou. Andréia, Todo mundo. Andréia. Mencionei Sim. todos. Também mencionei a André. André, ela falou. Não, mas a Tânia eu me lembro que eu pedi por Sim, todos. sim. Falou sim. Então, não, porque às vezes acontece, né, gente? A gente vai dar uns brancos assim, acontece. Mas então, gente, todos possamos começar com boa vontade o estudo dessa obra, que vocês tenham uma ótima semana, boas reflexões, muita paz. Amém. Alguém quer? Deixa eu perguntar a cada um aqui. Thelma, tudo bem para você? Tudo bom? E Jefferson, que é a Maria Carolina. Tudo Tudo jóia, certo. certo. Que bom, Maria Carolina, que você está podendo participar, que bom. Aí o Jefferson fica mais alegrinho, ó. Fica mais contente. Com certeza. Tudo bem? Acho que a minha irmã não está ouvindo. Vivian, Tudo certinho. tudo certinho. Tânia, Tudo certo. Fernanda, tranquilo. Tuane, Tudo bem, tudo certinho. Beto, Dinorá. Tudo certo, Pequita. Thelma foi a primeira que eu perguntei. Ele está no mundo da lua. Aí, até foi a primeira que perguntei. Aí ele não presta atenção, fica só me catucando, e aí ele depois fica perguntando: pode um troço desse? Eu perguntei, a única que não respondeu foi minha irmã, que eu perguntei e ela não respondeu. Tudo bem. Tudo bem. É assim. Tá bom, gente? Boa Boa noite. noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Boa Uma noite, ótima boa noite, semana para boa todos. noite. Boa semana para todos. Todo mundo. Igualmente.